que a gente já falou, isso foi o PDF da aula passada, e a gente foi até um determinado ponto aqui, e eu não comentei muito sobre isso, tá? Então, assim, a gente viu na aula passada que o sonho de Nabucodonosor, ele se refere, a estátua, né, se referia à Babilônia, que era a estátua de ouro, né? Aí você tinha, depois disso, a estátua de ouro, não, perdão, a parte de ouro, né, a cabeça de ouro. Depois você tinha a parte de prata, que eram os medos, e depois a parte de bronze, que eram os persas, né? Aí você vai ter o ferro, né, que era o reino grego, tá certo? Que depois é misturado, né? O pé era misturado, o barro com o ferro, tá? Que era o quê? Era justamente a fragmentação do Império Grego. O Império de Alexandre o Grande, ele foi dividido em várias partes. E o Império de Alexandre o Grande, ele deixou duas partes que influenciavam muito sobre a vida do povo da Judéia, né? Ali já era Judéia, tá? Que era justamente o Império Ptolomaico, né? Que era lá da região do Egito, e o Império dos Seleucidas, né? Que era da região ali da Síria, da atual Síria, tá? E aí, então, o que Nabucodonosor ele vê? Né? Ele vê, né, uma pedra, né, uma espécie de um monte que cai e quebra, né, vamos dizer assim, né, quebra o reino desses dois povos. Tá? O que significa isso na prática? Tá? Assim, quando a gente fala, né, lembrando, sobre o livro de Daniel, Daniel foi escrito na época do período dos Macabeus. Um pouco antes, na realidade, da revolta dos Macabeus, durante a época, né, em que os Seleucidas haviam dominado Israel. Tá? E Antíoco Epifânio, além de dominar Israel, e você tinha todo esse problema, né, da cultura helenista, né, trazida ali pelos greco-sírios, né, pelos Seleucidas, você tinha então a rivalidade deles com o Egito, com a região dos egípcios, dos Ptolomeus. E aí, o Antíoco Epifânio, num dado momento, resolve guerrear lá contra os Ptolomeus, né? E ele sai derrotado. Ele não esperava, mas ele sai derrotado. Na volta, ele passa a ripa na Judéia, né? Justamente até para poder, vamos dizer assim, financiar o reerguimento do seu império, porque ele foi derrotado, né, pelos Ptolomeus. Tá? E aí, evidentemente, o que acontece é que na revolta dos Macabeus, eles são derrotados. Mas o autor final de Daniel, ou pelo menos o compilador de Daniel, nós já vimos que Daniel, na realidade, ele nunca foi considerado um livro profético, né? Ele está entre os livros históricos. Por quê? Porque a história é uma grande parábola, é uma parábola contada por judeus para judeus daquela época. Tá? E eles imaginavam o quê? Que depois desse reino, né, então haveria o que a gente chama, tá, do reino dos céus. Tá? Então, a Jewish Study Bible diz que haveria uma substituição do reino babilônio, tá, pelo reino, na verdade, do babilônio para os medos para os persas para os gregos para os Ptolomeus e Seleucidas, e por fim, então, o reino do Eterno seria estabelecido. Tá? Então, havia uma expectativa de que o reino do Eterno, que seria um reino perpétuo, se estabeleceria depois do período dos Seleucidas e dos Ptolomeus. Tá? Isso não aconteceu dessa maneira, né? Não houve essa substituição. Na realidade, quando a gente olha para todos os profetas, e aí vocês vão me chamar de herege, mas não tem problema, você vê isso, as profecias, tá? Ou vamos dizer assim, a escatologia judaica, ela sempre vai
nessa seguinte, né, vamos dizer assim, nessa seguinte sequência, tá? Então, há uma transgressão, tá? Depois da transgressão, você vai ter um juízo e exílio do povo, tá? Depois disso, você tem um retorno, né? Seguido do quê? Seguido, né, de um reino perpétuo, vamos dizer assim, né? Perpétuo não, um reino definitivo, vamos dizer assim, tá? Então, quando a gente olha para os profetas, a gente vê essa sequência, tá, de coisas acontecendo. Os profetas falam da transgressão, depois eles falam do exílio, do juízo e do exílio do povo, o retorno e o reino definitivo, tá? Sim, Silvio, isso antes do Império Romano, tá? Isso antes do Império Romano. Na realidade, pessoal, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, vocês vão cair duros para trás, mas vocês vão entender se vocês aguardarem as explicações, tá? Não existe no Tanar nenhuma profecia que não tenha sido cumprida, tá? Não existe em termos de tempo profético, tá? Shaul, mas e essas profecias sobre o final? Na realidade, essas profecias sobre o final, elas são condicionais. Na Torá, você tem a condição. Quando o povo for obediente, isto vai acontecer. Mas não é a mesma coisa que uma profecia no sentido de algo determinístico, né? Assim, não, olha, o povo de Israel vai voltar da Babilônia e logo depois vai ter o reino de paz. Não, isso era entendido de uma maneira diferente. Isso era entendido como uma referência ao fato de que se o povo se mantiver na obediência, tudo será restaurado. Captaram? Sim ou não? Ficou claro para todos? Alô? Estão me ouvindo? Então, assim, isso aqui, pessoal, tá? Isso aqui é condicional, tá? Shaul, mas não vai acontecer um dia? Vai, tá? Mas não necessariamente vai acontecer de maneira idêntica ao que está nos profetas. Por quê? Por uma razão muito simples. Porque aquilo que está nos profetas muitas vezes era, vamos dizer assim, uma promessa de algo que se realizaria se o povo andasse em obediência, tá? Então, essa é a questão. Não necessariamente vai acontecer de forma idêntica. Se acontecesse naquela época, né, então seria daquele jeito. A gente sabe que no dia em que Israel andar na linha, vai acontecer algo naqueles moldes, mas não necessariamente com todas as características idênticas àquilo que o profeta disse na ocasião em que ele deu a profecia, que é condicional. Entendeu? Vou dar um exemplo para vocês, tá? O exemplo que eu tenho para dar para vocês é o seguinte, tá? Imagina que você chega, né, para o seu filho tem 7 anos de idade, né? E você vira para ele e fala assim: filho, se você estudar bem, né, papai vai, né, te dar um presente no fim do ano. Esse é o compromisso do papai, tá? Aí, né, ele chega, tá passeando com o filho, né, no shopping, o filho vê o Autorama, né? Quem é velhinho assim que nem eu lembra do Autorama, né? E então, né, na época do Autorama, o filho olha para o Autorama, aquele olho cresce, né, e o pai fala, né, o dia que você for um bom aluno, tirar boas notas, eu vou te dar um Autorama. Né? Aí passa aquele ano, o filho não tirou boas notas. Né? Passa o ano seguinte, o filho não tirou boas notas. Né? Aí o filho, que tinha 7 anos, vamos dizer que esteja com 12 anos de idade. Tá? Com 15 anos de idade. Quando chega lá com 15 anos de idade, finalmente o filho, né, vai e tira uma boa nota, e aí o pai chega no fim do ano, ele não vai dar o Autorama para o filho, mas ele vai cumprir aquilo que ele falou de uma maneira análoga à situação que o filho esteja vivendo na época, né? Então, assim, o Autorama vai virar
mountain bike, né? Talvez, né? Uma bicicleta incrementada, ou vai virar um videogame, né? Que o pai vai dar um PlayStation para o filho. Né? O filho não vai mais querer saber do Autorama. Entendeu o que eu quero dizer? Então, pessoal, a grande questão é essa, tá? Quando os profetas disseram, olha, a realidade né, no momento de uma restauração vai ser assim, 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 isso é condicional. Tá? Então, não necessariamente essa época de paz ela vai ser idêntica ao que está nas profecias, porque a gente tem que levar em conta o contexto no qual elas foram prometidas. Entende o que eu quero dizer? A gente é que tem a ideia da profecia, né, na nossa cultura como uma coisa incondicional. E não era bem assim na cultura semita. Tá? Eles não viam o detalhe da coisa como sendo incondicional, e sim o espírito da coisa. Tá? Então, quando o povo for fiel, acontecerá. Entendeu? Tá? Então, isso vale para tudo. Né? É como você dizer assim, não, as profecias falam, né, que Israel, o dia que Israel for fiel, né, os cavaleiros com flecha irão atacar Israel. Meu, você não vai ter cavaleiro com flecha na idade de hoje, porque se for, Israel põe um tanque na frente e dizima o exército inteiro com um tanque só. Tá? Então você tem o contexto aí que precisa ser levado em conta. Tá? Mas assim, a expectativa do autor de Daniel era que depois dos Seleucidas e dos Ptolomeus, tá, que haveria um reino celestial. Inclusive, esse reino seria iniciado pelo próprio Eterno sem, vamos dizer assim, necessariamente o povo ter uma vitória militar. O que o autor de Daniel não esperava era que o povo judeu, primeiro, o povo judeu ganhasse a guerra, né? E segundo, o Império Romano se expandisse. Não há menção ao Império Romano no livro de Daniel. Tá? Isso, se você olhar Gog e Magog, pessoal, é só olhar na época o contexto, tá tudo ali, né? A gente consegue ver essas coisas na história. Não precisamos trazer para o presente para entender essas questões, tá? Bom, vamos então agora adentrar o capítulo 3 propriamente dito, tá? Então, o capítulo 3 de Daniel, né? Vamos ao resumo. Nabucodonosor constrói uma enorme estátua. Não, Nairo, não. Eu falei sobre isso na última aula, tá? As pernas, os pés, né? Ali não, você tem o ferro e depois o ferro com barro. O ferro com barro é um reino, é um reino dividido, que é o que aconteceu na época de Alexandre o Grande. Tá? Que depois da morte de Alexandre o Grande, os seus generais dividiram o seu reino em várias partes. E que afetava a Judéia, você tinha duas, os Ptolomeus e os Seleucidas. Os Seleucidas representados pelo ferro, que eram vistos como uma espécie de uma continuidade, né, dessa vertente mais helenista, né, do Império de Alexandre o Grande, e você tinha os Ptolomeus embaixo, né, na região ali do Egito. Tá? Se não, para a gente achar que encontrar Império Romano em Daniel, você teria que eliminar um dos outros impérios, e aí não faria sentido. Né? Foi o que eu falei, inclusive, num comentário recente no Facebook. Né? Eu disse, para as pessoas chegarem à conclusão de que tem Roma no livro de Daniel, elas têm que fingir que o Império Seleucida nunca existiu. E como é que você vai imaginar que um império tão importante que deu origem até uma das festas judaicas, né, que é a festa de Hanukkah, né, e que tem N registros históricos e que foi terrível, que isso não, né, vamos dizer, seja ignorado pelas profecias, não faz o menor sentido. Tá? Bom, então, Nabucodonosor vai lá e ele constrói uma estátua de ouro enorme. Tá? O arauto do rei proclama que quando a música tocasse, os súditos deveriam se prostrar e adorar a estátua. Caso alguém não o fizesse, seria lançado numa fornalha de fogo. Sadraque, Mesaque e Abdenego se recusam a se prostrar e são denunciados por alguns oficiais. Nabucodonosor ameaça lançar os 3 judeus na fornalha, e eles respondem que não se prostrarão e que o Eterno os livraria.
A fornalha estava tão quente que matou até os homens que os levaram a ela. Nabucodonosor vê os 3 na fornalha e um quarto homem, semelhante a um anjo. Ele então ordena que os 3 homens saiam da fornalha. Nabucodonosor, então, ordena que qualquer pessoa na Babilônia que dissesse blasfêmia contra o Eterno fosse despedaçado e sua casa fosse destruída. E o rei fez ainda os 3 judeus prosperarem. Tá? Então, esse é o resumo do capítulo 3. Tá? Muito bem. Vamos falar agora da origem, né, dessa história. Esse é um comentário da Jewish Study Bible, tá? da Bíblia da New que é baseada no texto da New JPS, né, que é a imprensa judaica. Os 3 companheiros de Daniel são testados na fornalha de fogo. O próprio Daniel não é mencionado no capítulo 3. A história sobre os 3 homens pode ter circulado como uma lenda oral independente e posteriormente ter sido incorporada à tradição das narrativas de Daniel, por causa da semelhança temática. A intolerância religiosa demonstrada no capítulo é muito atípica no mundo do Antigo Oriente Médio. Foi o que eu falei para vocês na aula do Êxodo. Não havia essa coisa de, não, você não pode adorar essa divindade, não, você só pode adorar essa, aquela. Isso não era comum no mundo politeísta. Tá? Apesar das demandas do rei para que os judeus adorassem uma estátua, tenha paralelos nos eventos da revolta dos Macabeus, os paralelos não são próximos. E esta seção de Daniel é provavelmente anterior aos Macabeus. Não é muito claro se essa história é baseada num evento real ou tenha sido criada para ilustrar o poder do Eterno. Então vamos lá, vamos entender o seguinte. Essa história, ela é uma história independente da história que aparece no capítulo 2. Por que a gente sabe que é uma história independente? Porque se você olhar para o capítulo 2, ele é narrado de uma maneira completamente diferente. Tá? E a gente vai entender isso daqui a pouquinho. Muito provavelmente essa história era uma história folclórica contada oralmente entre os israelitas e num dado momento ela se tornou parte do que a gente chama de tradição daniélica. Tradição daniélica não é só o livro de Daniel, mas tudo aquilo que foi escrito narrando eventos sobre Daniel na história do povo judeu. Você tem várias coisas atribuídas a Daniel nos manuscritos do Mar Morto, o próprio livro de Daniel, da Septuaginta, né, do texto católico, até hoje você tem um livro maior com mais histórias, né? Não tem só essas histórias, tem história até de dragão explodindo, muito legal. Para quem gosta, né, de Game of Thrones, etc., essas histórias adicionais aí da Septuaginta são bem interessantes. Tá? Para o pessoal da Jewish Study Bible, eles entendem que essa história, que essa história de Daniel, vamos dizer assim, ela circulou de uma dada forma e em um dado momento a história de Daniel, vamos dizer assim, ela foi compilada, né? Houve um grande compilador ali e que o compilador, vamos dizer, ele deu o contorno final que a história tem hoje. Tá? Tem uma pergunta do Bruno: os manuscritos do Mar Morto contêm livros do Novo Testamento também? Não. Os manuscritos do Mar Morto, eles só têm livros que, vamos dizer assim, dizem respeito ao judaísmo, né? Ao povo judeu de um modo geral. Não há qualquer elemento da literatura cristã no material das cavernas do Mar Morto. Tá? Inclusive, né, eu acho, salvo engano, que a gente só tem material no Mar Morto, nem poderia, porque só tem material no Mar Morto que vai até mais ou menos o segundo século, o primeiro século antes da Era Comum. Né? Então, você não tem coisas posteriores a isso. Tá? Os manuscritos do Mar Morto são anteriores ao cristianismo. Né? Então, não teria nem como. Tá? Bom, mas voltando aqui para Daniel. Né? Então, desculpa.
Isso aqui é Daniel 2, já terminamos Daniel 2. Vamos lá, Daniel 3. Então, por que essa narrativa a gente fala que ela é independente? Bom, por dois elementos. Primeiro, no capítulo 2, o poder do Eterno acima das outras divindades, inclusive salvando Daniel e seus amigos da morte, é amplamente demonstrado e sucedido por um reconhecimento por parte de Nabucodonosor e de seus oficiais do grande poder do Eterno. Então, assim, na história de Daniel 2, tá, Nabucodonosor reconhece a superioridade do Eterno acima, né, das demais nações. Isso é uma parábola, tá, pessoal? Isso é metafórico, isso não é literal, tá? Mas justamente não encaixaria. Se a gente pensasse numa história, vamos dizer assim, narrativa, numa narrativa histórica, não faria sentido encaixar o capítulo 2 com o capítulo 3. Como é que Nabucodonosor reconhece a superioridade do Eterno no capítulo 2 e manda jogar os servos do Eterno no capítulo 3 dentro da fornalha de fogo? Né? Ele já não sabia que eles eram monoteístas? Não faria sentido, tá? Esse tipo de coisa. Além disso, Daniel não é mencionado no capítulo 3. Se houvesse uma dependência literária do capítulo anterior, seria difícil imaginar que Daniel não teria sido incluído entre aqueles que seriam executados. Né? É muito simples. Cadê Daniel aqui? Né? Quer dizer, Daniel não foi para a fornalha? Ou Daniel se curvou à estátua? Não, na realidade, essa história não envolve Daniel. Ela é uma outra história. Tá? Ela é uma outra narrativa. Ela não tem correlação com a narrativa do capítulo 2. Senão, ficaria um Frankenstein. Ficaria uma coisa totalmente desconexa. Tá? A gente tem que ver o capítulo 2 e o capítulo 3 como parábolas independentes. Tá? Okay? Até porque, né, Nabucodonosor reconheceu o Eterno, né, como soberano. A gente sabe que historicamente isso nunca aconteceu. E eles sabiam. O autor de Daniel não estava querendo contar uma narrativa. Né? O autor de Daniel estava fazendo uso, né, de uma Agadá, de uma história, que é uma coisa muito comum na prática judaica. Tá? Isso, né? Na realidade, Emanuel, o livro de Daniel ele é um conjunto de livros, né? de histórias. Tá? Algumas delas se correlacionam, outras não. Tá? Inclusive, no livro de Daniel, na Septuaginta, tem mais histórias, mas também essas histórias não têm a ver com as outras. Né? Então, a história de Susana, né, Bel e o dragão, né, não tem a ver com essas. Então, é uma compilação de coisas. Não é o único livro que é assim. Tá? Se você pegar o livro de Provérbios, tá? O livro de Provérbios são provérbios de vários autores. Né? Você consegue identificar onde termina os de Salomão, começa os dos sábios, depois tem os do rei Lemuel e por aí vai. Tá? Sim, a mudança do aramaico ela indica isso, ela foi harmonizada. Né? O hebraico ele foi feito pelo redator final para incorporar todas essas histórias dentre as histórias que eles acharam relevantes para contar ao povo. Né? As outras não foram excluídas porque eram ruins. É aquilo que eu falei para vocês na outra aula. A escrita era uma coisa difícil, era uma coisa complicada. Não dava para guardar tudo. Não era que nem você que aperta o botão salvar no seu computador. Né? Hoje em dia os computadores estão tão avançados que às vezes você nem manda salvar, fecha o programa. Quando você abre de novo, o programa restaura o que você escreveu. Naquela época você tinha que ter papiro, copiar na mão, né? Ou ter um pergaminho de alguma natureza, ou talhar na argila, pior ainda. Tá? Então, o aramaico começa a partir do capítulo 2. Tá? E ele fala isso. Né? Isso está na última aula. Tá? Se depois vocês pegarem o estudo da última aula, eu falo sobre isso. Tá? Então, assim, pessoal, a gente sabe que é uma história paralela, porque cadê Daniel aqui? Né? Quer dizer, Daniel então adorou a imagem? Não, por que ele não foi para a fornalha junto com os amigos? Porque, na realidade, Daniel não era personagem dessa parábola, tá? Dessa história. Muito bem. Então, deixa eu ver o que mais aqui. Tá? Isso aqui a gente precisa ler para poder perceber. Ó. Vamos lá. O rei Nabucodonosor mandou fazer uma estátua de ouro
com a altura de 60 côvados e a largura de 6, e levantou-a na planície de Dura, na província de Babilônia. A seguir, o rei Nabucodonosor ordenou aos sátrapas, magistrados, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes e juristas e todas as autoridades da província que se reunissem e estivessem presentes à cerimônia de inauguração da estátua erigida pelo rei Nabucodonosor. Né? Aí olha o que ele vai dizer depois. Então reuniram-se os sátrapas, os magistrados, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, juristas e todas as autoridades da província para a inauguração da estátua que o rei Nabucodonosor havia levantado e permaneceram de pé diante da estátua erigida pelo rei Nabucodonosor. O arauto proclamava em alta voz: povos, nações e línguas, eis a ordem que vos é dada. No instante em que ouvirdes soar a trombeta, a flauta, a cítara, a sambuca, o saltério, a cornamuça e toda espécie de instrumentos musicais, devereis prostrar-vos para adorar a estátua de ouro erigida pelo rei Nabucodonosor. Aquele que não se prostrar e não adorar será imediatamente atirado a uma fornalha acesa. Assim, no momento em que todos os povos ouviram o som da trombeta, da flauta, da cítara, da sambuca, do saltério, da cornamusa e de toda espécie de instrumentos musicais, prostraram-se todos os povos, nações e línguas, adorando a estátua levantada pelo rei Nabucodonosor. Por que essa repetição exagerada de palavras, né, para descrever os oficiais de Nabucodonosor e também para descrever os instrumentos musicais? Exatamente o que o Bruno falou. Bruno acertou. O autor está tirando um barato com a cara de Nabucodonosor. Tá? Isso é um gracejo. Isso é um deboche. Né? Ele está debochando, está ironizando. Né? Então, assim, e nisso a história do capítulo 2 e a história do capítulo 3 são semelhantes. Talvez até por essa semelhança elas tenham sido agrupadas juntas. Tá? Nessa história, o autor satiriza dois elementos. Primeiro, a extensa corte de Nabucodonosor, que indica não apenas a sua importância, mas também a grande vaidade, né, da parte do mesmo. Tá? Também os povos, línguas e nações, quer dizer, né, tá falando, né, de Nabucodonosor se sentir ao máximo, né, mais ou menos o que o autor está querendo dizer. O segundo é a descrição do festival feito em honra à estátua, que é exaltada através de vários instrumentos musicais e certamente de um grande espetáculo que acompanhava tal coisa. Tá? Então, assim, na cultura do Oriente Médio Antigo, quanto maiores os festivais, mais os deuses se agradavam ou mesmo se empoderavam. Tá? Vamos lembrar que o politeísmo antigo achava que os deuses precisavam comer e beber e ter relações sexuais. Eles achavam que os deuses eram muito parecidos, nesse particular, fisiológico, com o ser humano. Né? É até uma revolução da Torá, quando a Torá traz a semelhança do ser humano, né? O façamos o homem, né? Que façamos há uma natureza divina, né? Mas há também as forças da natureza, né? Que são os anjos, entre aspas, né? Maimônides fala disso, né? Que também estão presentes ali, né? Ou seja, o ser humano não é só divino, né? E essa parte do ser humano que é corporal, né? Essa parte ela é carnal, né? Ela é uma parte que diz respeito a, né? Vamos dizer assim, a uma natureza única da criação. Os deuses não, né, vamos dizer assim, bom, a Bíblia não fala de deuses, né, fala de uma divindade. Então, a divindade não era assim, mas era comum no meio do politeísmo eles acharem que quanto maior o festival, mais deuses iriam ali, né, para aproveitar, para poder se banquetear, para poder, né, se alegrar, para poder ter relações, etc. E eles seriam abençoados. Mal comparando, né, é como você dizer assim, não, eu vou fazer uma festa, né, no meu bloco aqui, né, na minha vizinhança, e vou
convidar 200 pessoas, vou botar DJ, bebida à vontade, comida à vontade, né? Por quê? Porque assim vai vir um monte de gente. Eles achavam que assim vinha um monte de deuses. Então ele começa colocando, né? Ele começa colocando o quê? Nabucodonosor como um rei grandioso e vaidoso que fez uma estátua gigantesca e caríssima, e que essa estátua gigantesca e caríssima foi acompanhada de uma mega festa para eles serem abençoados. E o que vai acontecer no final? Nabucodonosor e o seu Deus terminam humilhados. Tá? Eles são humilhados diante do Eterno. Esse é o ensinamento dessa parábola. Né? E aí o Silvio perguntou, se Daniel fazia parte desta corte, então ele se prostrou? Justamente, Silvio, isso é um dos elementos, né, além de outros, né, como o próprio deboche, né, mas esse é um dos elementos pelos quais a gente sabe que o texto é uma parábola. Tá? O texto não é um texto, vamos dizer assim, né, não é uma narrativa histórica. Inclusive, eu vou até antecipar uma explicação aqui, né, para vocês verem isso, tá, pessoal, para tirar qualquer dúvida. Reparem no seguinte, ó. Isso aqui, ó. Esse termo sátrapas, tá? Se a gente for olhar no original, né? Original entre aspas, né? Na língua original, tá? A gente vai ver o seguinte aqui. Deixa eu achar aqui. Ó, então, aqui, ó, vejam vocês. O texto começa dizendo, tá? Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes. É traduzido, né, alguns como príncipes. Ali, a Bíblia de Jerusalém traz uma tradução melhor, que é sátrapa, né? Então, se a gente for olhar, né, a palavra aramaica, né, essa monstruosidade, né, que tem aqui, tá? Que seria, né, Ahash Darpenayah, né? Então, essa palavra, Ahash Darpenayah, né, até um trava-língua, né, falar esse troço, tá? Ela é uma palavra de origem persa, tá? Ela é uma palavra persa e ela só aparece nos livros de Esdras e Esther. E os dois são livros pós-exílicos, ou seja, pessoal, não tem como achar que o livro de Daniel é profético porque ele usa uma linguagem posterior aos eventos da época de Nabucodonosor. Ele usa termos persas. Os persas só conquistaram a região da Babilônia e depois também a região ali, né, da Judéia a partir de Ciro. Ou seja, pessoal, há uma linguagem aqui que é da época, no mínimo, de Ciro. Tá? E se é no mínimo de Ciro, a gente não pode imaginar que, né, isso está sendo escrito como um acontecimento profético. Tá? Então, essa história ela é posterior a Nabucodonosor. E volto a dizer, tá, pessoal? Assim, falar que essa história, né, ela é uma Agadá, tá? Ela é parabólica, não é sair pela tangente com relação às questões históricas, tá? Na realidade, é um artifício judaico. A história de Daniel não é menos sagrada por ser uma parábola, tá? Você tem até livros que são parabólicos, né? O livro, por exemplo, de Cantares, ali é uma grande parábola, né? Ali é uma história, não é uma história, né? Então, e nem por isso é um livro menos importante ou menos sagrado, tá? Então, assim, a história de Daniel ela é feita assim. Você pega o livro de Judite, é interessantíssimo, embora não seja um livro canônico, né? E a maioria aqui conhece Judite por causa do vídeo lá, né, sobre a telefonia celular, mas muito antes da Judite encher a paciência do Fábio Porchat, né, a Judite era um livro, né, um livro judaico, e é dito, né, nesse livro, falando sobre o reino de Nabucodonosor na Assíria.
E Nabucodonosor não reinou na Assíria, ele era babilônio. Mas o livro de Judite começa falando assim, falando de uma cidade chamada Betúlia, que não existiu, né? Então o livro começa falando isso por quê? Para poder o judeu identificar e saber, não, pera lá, esse livro aqui é uma parábola, tá? Então esse era o sentido da coisa. Tá? Lembrando até, né, pessoal, que a gente fala livro literalmente, né? Sefer é rolo, tá? Então era um rolo com as histórias de Daniel. Da mesma maneira que você tem o rolo dos profetas menores, que é um rolo só com vários, vamos dizer assim, com várias profecias de profetas diferentes, tá? Então, considerando, portanto, o aspecto histórico, a satirização da narrativa, bem como o uso de termos linguísticos posteriores, fica evidente que a narrativa se propõe a ser uma parábola. Os elementos que incentivam os judeus a se manterem fiéis, mesmo se tiverem que arriscar a própria vida, a satirização e descrição vexatória das nações e seus deuses, ao ponto de terem inveja do povo judeu por causa do Eterno, indicam que a parábola foi composta pelo menos no período da dominação persa. O mais provável, contudo, é que a forma final do texto tenha sido concluída durante a ocupação da Judéia por parte dos seleucidas. Então, assim, né, vamos lembrar, né, como é que era a região da Judéia, né, do Reino do Sul. Primeiro, né, vamos dizer assim, eles eram, né, vamos dizer assim, o Reino do Sul. Primeiro a gente teve o Reino do Sul, né, o Reino de Judá. Aí eles foram deportados, né, foram dominados pela Babilônia, tá? Que em seguida foi dominada, né, pela Pérsia, tá? Que por sua vez foi dominada, né, pela Grécia, tá? Que por sua vez, né, vamos dizer assim, se fragmentou, né, e o reino ficou sob a influência, né, seleucida. Tá? Então era assim, o livro essa história, né, pelo menos vamos dizer, a forma final dela, ela pode ter circulado, provavelmente circulou de maneira oral antes dela ser escrita, tá? Mas no mínimo ela foi escrita aqui, nessa época aqui, tá? No mínimo, nessa época aqui. Ou pode ter sido escrita aqui ou aqui, tá? Mas no mínimo ela usa palavras persas. Então, no mínimo, tá aqui, tá? Então, o evento ao qual ela se refere é aqui, tá? Mas, no mínimo, ela está aqui. Tá? E ela certamente está entre esse e essa época, tá? Muito bem. Deixa eu ver o que mais aqui, ó. A fornalha, tá? Vamos falar da fornalha, então, tá? Por que a fornalha, pessoal? Por uma razão muito simples. A cremação era considerada no Oriente Médio como uma humilhação do morto. Até hoje, no judaísmo, não se crema um corpo. Hoje em dia, né, vamos dizer, as vertentes místicas do judaísmo dizem, né, que a alma que, vamos dizer assim, de um corpo cremado, ela sofre, né? Ela sente dores horríveis ou sofrimento horrível. Tá? A linha mística do judaísmo fala isso. Eu acho isso uma viagem na maionese, né? Porque, na realidade, a origem dessa prática, né, é justamente o fato de que uma pessoa, quando ela morria e era uma pessoa minimamente digna, essa pessoa era enterrada com as honrarias. Em alguns momentos, até em dadas culturas na região do Oriente Médio, e o maior exemplo disso é a cultura egípcia, eles eram enterrados até com seus pertences, né? Você tem as tumbas dos faraós do Egito enterrados cheios de joia, tem até múmia de gato, né? Eu vi algumas lá no Museu do Louvre, né? Quando eu estive lá, você vê então que eles eram enterrados assim com concubina, né? com gato. Com os gatos, eles tinham, né, uma certa superstição com relação aos gatos.
mas o ouro, né, a prata, etc, etc, isso era enterrado junto com os deuses, com os reis. Tá? Queimar, ou seja, não ia sobrar nada. Tá? Isso era considerado uma humilhação na cultura semita, tá? Do Oriente Médio Antigo. E olha um exemplo disso na própria Bíblia, né? Josué 7,15. E será que aquele que for tomado como o anátema, né? O excluído, o maldito, será queimado a fogo, ele e tudo quanto tiver, porquanto transgrediu a aliança do Eterno e fez uma loucura em Israel. Então, olha, né, queimar não só o corpo, como tudo que pertencia à pessoa. Significava riscar do mapa a existência daquela pessoa. Tá? Então, não é por acaso que a narrativa do capítulo 3 traz uma fornalha ardente. Tá? Nabucodonosor com a fornalha ardente está dizendo que ou você aceita, né, servir a um ídolo, ou você vai perder tudo que você tem. Né? Você não vai sobrar de você nem osso para contar a história. Tá? Então a mensagem do autor, né, dessa parábola é muito nítida, que é o seguinte: não temam, né, povo judeu, não tema o castigo, não tema a morte, confie que o Eterno vai dar livramento. Né? Então, por mais que os povos tentem forçar Israel a se dobrar à idolatria, e isso existe até os dias de hoje, né? Então não faça isso, resista a isso, porque o Eterno irá nos livrar. Essa é a mensagem. É por isso que eu acredito que a forma final dessa história, pelo menos a forma final, ela é da época, ali no mínimo, da época da Grécia, tá? Na minha opinião, que é quando começou a cultura helenista a ser trazida, né, para o povo de Israel. Bom, então vamos continuar a leitura aqui para a gente poder fechar. Entretanto, alguns caldeus se aproximaram para denunciar os judeus. E, pedindo a palavra, disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive para sempre. Tu, ó rei, promulgaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da cítara, da sambuca, do saltério, da cornamuça e de toda a espécie de instrumentos musicais deveria prostrar-se e render culto de adoração à estátua de ouro. E todos os que não se prostrassem e se recusassem a adorar seriam precipitados na fornalha acesa. Parênteses. Isso era muito comum acontecer na época da dominação. Tá? Os judeus serem denunciados pelo seu monoteísmo, às vezes até por outros judeus helenizados. Tá? Ora, aí estão alguns judeus a quem confiaste a administração da província de Babilônia, a saber, Sidraque, Misaque e Abdenego. Esses homens não tomaram conhecimento do teu decreto, ó rei, não servem a teu Deus e não adoram a estátua de ouro que levantaste. Então, ardendo em cólera, Nabucodonosor ordenou que lhe trouxessem à presença Sidraque, Misaque e Abdenego. Conduzidos esses homens imediatamente perante o rei, disse-lhes Nabucodonosor: é verdade, ó Sidraque, Misaque e Abdenego, que não servis a meus deuses e não rendeis adoração à estátua de ouro que eu erigi? Pois bem, estáis prontos ao ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da cítara, da sambuca, do saltério, da cornamuça e de toda espécie de instrumentos de música, a vos prostrar e a render culto de adoração à estátua que fiz? Se não a adorardes, sereis imediatamente precipitados na fornalha acesa. Qual é o Deus que poderia livrar-vos das minhas mãos? Em resposta disseram Sidraque, Misaque e Abdenego ao rei Nabucodonosor: não há necessidade alguma de replicar-te neste assunto. Se assim for, o nosso Deus a quem servimos tem o poder de nos livrar da fornalha acesa e nos livrará também, ó rei, da tua mão. Mas se ele não fizer, fica sabendo, ó rei, que não serviremos o teu Deus,
nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então repara, está muito clara a mensagem. Não se deixem levar pelos encantos e pelas ameaças do politeísmo. Então Nabucodonosor encheu-se de cólera e a expressão do seu rosto alterou-se contra Sidraque, Misaque e Abdenego, e tomando a palavra deu ordem para que se aquecesse a fornalha 7 vezes mais que de costume, né? Ou seja, capacidade máxima. Olha o número 7 aqui, né? Ou seja, era o máximo que dava para aumentar de fogo aqui a fornalha. Depois ordenou aos homens mais fortes do seu exército que amarrassem Sidraque, Misaque e Abdenego e precipitassem na fornalha acesa. Não é por acaso, né? Os homens mais fortes, quer dizer, aqui está sendo pintado um quadro de quê? Né? De uma situação extrema, né? Que se esperaria até que as pessoas iriam ceder, elas não teriam coragem de enfrentar um tamanho desse, né? de situação. Bom, aí ele diz o seguinte, eles foram, pois, amarrados com suas túnicas, seus calções, seus barretes e suas outras vestes e arremessados à fornalha acesa. Entretanto, porque a ordem do rei era peremptória e a fornalha estava excessivamente acesa, os homens que nela arremessaram Sidraque, Misaque e Abdenego foram mortalmente atingidos pelas chamas. Quer dizer, até os maiores os maiores soldados, os mais fortes soldados de Nabucodonosor foram queimados pela fornalha, né? Isso dá o grau da intensidade da mensagem, né? Quanto aos 3 homens, Sidraque, Misaque e Abdenego caíram amarrados no meio da fornalha acesa. Então Nabucodonosor ficou perturbado e levantou-se às pressas. Quer dizer, eles não foram consumidos. Se eles caíram no meio e os outros queimaram só no começo, quer dizer, já mostra aqui, vamos dizer, um poder diferenciado, né? E tomando a palavra, perguntou a seus conselheiros, não foram 3 os homens que atiramos ao meio do fogo amarrados? Em resposta disseram ao rei, certamente, ó rei. E ele prosseguiu, mas estou vendo 4 homens sem amarras, os quais passeiam no meio do fogo sem sofrerem dano algum. E o quarto deles tem o aspecto de um filho dos deuses. Tá? Tem uma pergunta aqui do Malachi. Já eu vejo quão bela história a fim de nos alertar, né, quanto à idolatria, né? Sem dúvida não adorarás outros deuses, mas vejo muitos sem conhecimento da Torá e da Halachá que tomam tudo como idolatria, corre-se o risco de virar fanatismo. Não, com certeza, né, Malachi? A grande questão é o seguinte, a gente tem que olhar a Bíblia como um todo. Se a gente pegar só uma parte da Bíblia e se basear nela, a gente pode cair num extremo, né? Se a gente olhar para a Bíblia como um todo, a gente percebe que muitas vezes a Bíblia ensina que um extremo é ruim, mas que o outro também, né? Então, assim, a mesma Bíblia que fala para você ser justo, ela cobra que você não seja excessivamente justo, né? E tudo tem um porquê. Não caia num extremo, nem caia no outro. Tá? O fanatismo religioso, que infelizmente hoje é muito presente no meio judaico, ele é condenado pelas Escrituras. Tá? Bom, então aqui, né, ele vê Nabucodonosor, né, se levanta e vê esses 4 homens ali. Né? Se levanta porque ele estava deitado, ele estava sentado assistindo, isso não fica muito claro. Né? Mas ele vê uma figura. Tá? A gente já vai falar sobre isso. A seguir, Nabucodonosor aproximou-se da abertura da fornalha acesa e, tomando a palavra, clamou: Sidraque, Misaque e Abdenego, servos do Deus Altíssimo, saí para fora e vinde. Então Sidraque, Misaque e Abdenego saíram do meio do fogo. Os sátrapas, os magistrados, os governadores, os conselheiros do rei acorreram logo para ver esses homens. O fogo não tinha exercido poder algum sobre os seus corpos.
Os cabelos de sua cabeça não tinham sido consumidos, seus mantos não tinham sido alterados, e nenhum odor de fogo se apegara a eles. Exclamou então Nabucodonosor: Bendito seja o Deus de Sidraque, Misaque e Abdinego, que enviou o seu mensageiro e libertou os seus servos, os quais, confiando nele, desobedeceram à ordem do rei e preferiram expor os seus corpos a servir ou adorar qualquer outro Deus, senão o seu Deus. Eis, pois, o decreto que promulgo: todo aquele que falar com irreverência contra o Deus de Sidraque, Misaque e Abdinego, pertença ele a que povo, nação ou língua pertencer, seja feito em pedaços e sua casa reduzida a escombros, pois não há outro Deus que possa libertar dessa maneira. Então o rei constituiu em novas dignidades a Sidraque, Misaque e Abdinego na província de Babilônia. Então vamos lá. Só rapidamente, pessoal, falar sobre essa questão, né, do proibir, né, que se cometesse uma blasfêmia contra a divindade, né? A Bíblia de Jerusalém aqui traz falar de uma maneira jocosa, né? Porque isso era um problema na época, vamos dizer, dos helenizados. O povo de Israel, submisso a outros reinos, certamente havia aqueles que debochavam do poder do Eterno, né? E essa mensagem aqui é muito clara, né? Aqueles que primeiro debocharam do Eterno, no fim serão destruídos. Tá? Então essa é a mensagem que ela, né, que está sendo transmitida aqui. Tá? Agora, vamos falar sobre essa questão aqui, né? O texto fala, atenção pessoal, um filho de Elahim, tá? E não o filho, como trazem algumas traduções. Então, poderia ser entendido como um filho dos deuses ou um filho de Deus. Nunca o filho, como alguns tentam trazer para justificar determinadas teologias. Tá? Então, pessoal, na realidade, o próprio Nabucodonosor explica depois. O Eterno mandou quem? Um anjo, ok? Um anjo. Muito bem. O que isso significaria? Como isso seria entendido em Israel pós-exílico? Seria uma figura semidivina, né? Ou uma deidade menor. Ou seja, né? Nabucodonosor entende que foi um mensageiro do Eterno e não uma outra divindade. Por que isso é colocado na história? Isso é colocado na história para que as pessoas não contra-argumentassem dizendo, não, mas espera lá, quem livrou os amigos de Daniel da fornalha não foi o Eterno, foi Bel. Bel ficou com pena. Bel queria só dar um susto neles. Bel, né, queria mostrar que na realidade ele é misericordioso. E não, aqui você vê o quê? Você vê justamente uma descrição de Nabucodonosor falando sobre um mensageiro do Eterno, né? Ou seja, não pensem que foi qualquer divindade distinta do Eterno que livrou os amigos de Daniel, tá? Então essa é, vamos dizer assim, né, a ideia. Um detalhe interessante, pessoal, sobre ainda, né, sobre essa narrativa, é a questão da estátua, né? Nós temos registro arqueológico sobre isso, tá? Deixa eu ver aqui o que eu já li, isso aqui a gente já leu, tá? Então, olha que interessante. A estátua de Nabucodonosor, ela é descrita como tendo 60 cúbitos de altura, o que para a época daria algo como 30 metros. Todavia, né, esse número ele é incerto porque o cúbito varia, né? Ele varia de acordo com a região. Um cúbito na região de Babilônia não era necessariamente o que era um cúbito na Judéia ou um cúbito no Egito. Tá? Então é meio difícil
de determinar a altura dessa estátua, né? Se é que essa estátua dessa narrativa existiu. Mas havia estátuas assim, né, de Bel, da divindade chefe do panteão babilônio, nos tempos de Nabucodonosor. Heródoto, que era um historiador grego, ele fala o seguinte, né, ainda há no templo da Babilônia outra célula abaixo, onde uma grande imagem de Zeus, né, mas na realidade Heródoto achava que Bel, né, do panteão babilônio, e Zeus era a mesma divindade, tá? Se assentava feita de ouro e junto a ela uma grande mesa de ouro e os seus cabelos e o seu assento também de ouro. E conforme os caldeus relatavam, o peso do ouro do qual essas coisas foram feitas era de 800 talentos. 800 talentos de ouro, pessoal, hoje daria algo entre 2 a 6 entre algo em torno de 16 a 50 toneladas de ouro. O custo só dessa estátua que Heródoto relata, a gente não sabe se é essa a estátua referida na narrativa. Tá? Pode ser como pode não ser, mas só essa custou, né, em valores atuais, algo da ordem de 2 a 6 bilhões de reais. Só o raio da estátua. Né? Muito bem. Fora dessa célula se encontra um altar de ouro e há também outro altar de grande tamanho onde animais adultos são sacrificados, ao passo que no altar de ouro não é lícito sacrificar qualquer animal, mas os jovens filhotes, apenas, né, os filhotes, né, nessa mesa. Né? E também no altar maior os caldeus oferecem 1000 talentos de incenso todo ano a esta época, quando celebram a festa em honra a esse Deus. Havia ainda nesses precintos, ainda remanescente no tempo de Círio, uma estátua de 12 cúbitos de ouro maciço. Então Heródoto fala de 12. Né? A narrativa bíblica fala de uma estátua de 60 côvados. Mas a gente não sabe se é a mesma, se a estátua da parábola existe, ou seja, se a parábola é baseada em fatos reais, ou ainda se a narrativa bíblica está usando de um exagero proposital. Então é difícil da gente ter ideia. Porém, o que a gente consegue dizer é que coisas desse tipo existiam. Tá? Sobre essa estátua, Dario, filho de Estaspes, moldou uma forma, mas ele não se atreveu a removê-la. Ela foi então tomada, contudo, por Xerxes, filho de Dario, que também matou o sacerdote quando esse proibiu de mexer com a estátua. Esse templo, então, é assim adornado de forma magnífica e ainda muitas ofertas privativas de votos. Tá? Então, isso aqui, pessoal, a gente tem, olha, aqui uma imagem, né, um mural da tríade de deuses babilônios do tempo de Nabucodonosor. Aqui você tem Bel, esse aqui provavelmente é a divindade que foi referenciada nessa história. Tá? Do lado aqui, esse chifrudo aqui é o deus Lua, né? Por isso o chifre, não é porque a esposa dele era saidinha, né? Porque representava a Lua, né? E esse aqui que não é chifrudo, né? Ele representava o Sol. Tá? E você tinha, na verdade, ruínas de um templo de Bel em Palmira, na Síria. E foi justamente esse templo que recentemente foi destruído pelo Estado Islâmico. Né? Então, eles pegaram, isso foi muito criticado, né? Porque, vamos dizer assim, era um sítio arqueológico importante, né? E o Estado Islâmico foi lá e destruiu. Tá? Mas a gente, vamos dizer assim, né? A gente sabe, né, que ali naquele local você tinha adoração a Bel. Tá? Bom, isso aqui a gente já falou. Tem uma pergunta aqui do Hélio, né? Quem livrou os amigos de Daniel da fornalha foi um anjo? Bom, primeiro, a gente tem que lembrar que isso é uma parábola, tá? Mas dentro da parábola, sim, né? Foi um mensageiro do Eterno, né? Que tomou uma forma humana. Quando se fala em mensageiro, né? Significa o quê? Alguma manifestação
na criação, mas que não é o próprio Eterno, porque o Eterno não é material. O Eterno não é criado. Então, quando o Eterno se manifesta na criação, nós dizemos, né, que foi um mensageiro do Eterno. Tá? Então, esse é o sentido da palavra anjo, né, para a cultura semita. É uma mídia. Da mesma maneira que é na sarça, no episódio da sarça que a gente ouviu na história de Moisés, né, de hoje, na aula de hoje, a sarça ardente foi um mensageiro, o fogo foi um mensageiro, né? Foi algo que trouxe uma mensagem do Eterno, tá? Ok? Então, esse é o elemento, tá? Pessoal, com isso então a gente conclui, né, a aula de hoje de Daniel.